Olá, buenos dias, muy buenos dias, bueníssimos dias a todos, a todas, aos colegas professores, às colegas professoras que estão aí com vocês, nos polos, né? Pessoal de Canavieira, Dom Inocêncio, Gero Menha, Miguel Leão. Só, né, Fernando? Acho que não tem mais... Bom, de repente vai chegando mais gente. Né? Ah, olha só, tô dizendo. Oeiras, tem duas turmas em Oeiras, o pessoal de Oeiras. Tem uns amigos aí de Oeiras, aqui em Teresina. Queimada Nova e o pessoal de São Gonçalo. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos. A Dulce no IPTV e a Adriana, né? As fiéis companheiras. Tem uma galera no YouTube que tá sempre, né? Enfim. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Semana passada a gente fez revisão, né? Foi uma revisãozinha. Na aula de hoje, portanto, a gente começa conteúdo do terceiro ano. A programação tem um conteúdo gramatical e a gente vai sempre trazendo, quando possível, a gramática para o texto, né? E nesse segundo semestre, a gente procura fazer isso cada vez mais, né? A gramática, mas também pegar ali o texto, trabalhar a interpretação, porque esse segundo semestre tem Enem. Então, interpretar, né, essa habilidade aí de interpretar, depois lhe permite lhe dar a competência de fazer uma boa prova, né? Para os que escolheram espanhol, ou para os que escolheram inglês, ou até mesmo em português, enfim. Dentro do conteúdo gramatical de hoje, a gente vai trabalhar conjunções. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A programação é trabalhar conjunções. É um assunto que dá para trabalhar em 3 aulas se eu for investir forte na gramática, na regra, exercício para a gente aplicar, tá? Mas como que a gente quer a interpretação, e esse assunto ele é interessante, ele é importante porque conjunção, estou falando de conjunções, de conector, né? Então, para escrever um texto, para elaborar um texto, há vários conectores, há uso de conjunções, né? Então, a gente vai se ater muito aqui ao sentido. Eu dividi em 2 aulas. A gente vai trabalhar conjunções nessa aula e vai trabalhar conjunções na aula da próxima semana, porque dessa forma eu consigo trabalhar também interpretação, para ficar só uma aula 100% gramática. Então, vamos dividir em 2. A gente vê a gramática e aí vai lá para o texto, né? É mais produtivo. Então, tem aqui, ó, conjunções e interpretação de texto. Hoje, dia 10 de agosto. Vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, algumas coisas aqui eu vou falar muito rapidamente, porque muitas coisas aqui vocês já conhecem, e o que se quer de vocês não é que vocês apliquem regra, né? Mas que você entenda o sentido, o contexto, o que é que está se querendo dizer ali no texto. A gente vai começar pelas conjunções coordenadas, especificamente pelas copulativas, que diz assim, ó, unem elementos ou orações que expressam ideias similares, né? Unem elementos ou orações que expressam ideias similares, estabelecendo entre eles, né, uma relação de soma, tá? Por exemplo, i ou e, ni, que. Então, eu vou falar de algumas delas, né? Você já deve ter visto várias vezes durante os textos que a conjunção em espanhol é o y, que tem som de i. O nome dessa letra em espanhol é i grega, ou seja, i grego, né? Ou ie. E aqui a gente fala assim, é equivalente a conjunção e ou i do português. A gente usa o em espanhol como conjunção
hoje e amanhã, você e eu. E aqui o ele tem som de I, né? A gente dá som de I para ele. Você e eu, som de I, né? Em espanhol é Y. Veja o exemplo. Aí quer comprar pão e leite, né? Tem que comprar pão e também leite. Hombres e mulheres, homens e mulheres também. Em algumas ocasiões, essa conjunção ela vai ser substituída pela vogal E, por E, tá? Em espanhol, as vogais não mudam de som. São elas A, E, I, O, U. E é justamente pelo fato da vogal E não mudar de som em espanhol, ser sempre E, que ela vai poder substituir o Y, para evitar um cacófono, uma repetição, uma combinação de som feia, estranha, que é o que eu digo assim, ó, precede uma palavra que começa por I ou HI, seguido de uma consoante. Veja por que se faz isso. Olha o meu primeiro exemplo. Compra-me. Compra-me quer dizer compra para mim, né? Compra-me laranjas, né? E higos. Em espanhol, naranjas e higos. Se eu tivesse usado Y, ficaria naranjas e higos. Então, para não ficar esse higos, higos quer dizer figo, né? A fruta, figo. Eu uso a vogal E. Compra-me naranjas e higos, porque o E em espanhol vai ser sempre E. Entendem qual é o sentido da substituição? A mesma coisa vale aqui. Fabricantes e importadores, para não ficar importadores. Preciso tomar aqui um golinho d'água, que a garganta tá... Eu fui comer umas castanhas de caju ali ainda agora, antes de vir para a aula, e a garganta não gostou. Enfim, né? Mas a castanha estava uma delícia. Ni corresponde à conjunção nem do português, né? Ó, nem café, nem leite. Aceita um T. Ou seja, a pessoa não quer café e também não quer leite. Ela aceita um chá, tá? Então, o nem é equivalente ao nem do português. Nem café, nem leite. Aí, toco para frente. Disjuntivas. Unem termos ou orações que expressam ideias. Aqui vão ser, na anterior, eram similares. Aqui vão ser ideias opostas ou contraditórias, estabelecendo entre eles uma relação de exclusão. O, ou, já, bien, sea. O, lembrando, a vogal não muda de som. Em espanhol é sempre O. Em espanhol não existe O com som aberto. O corresponde a ou do português. Hierro ou acero, ferro ou aço. Hierro quer dizer ferro. Água ou vinho. Água ou vinho. E aqui vai acontecer a mesma coisa que a gente viu com o Y e o E, né? O O, em algumas situações, vai ser substituído por U, quando, né? Usa-se antes de palavras iniciadas por O ou HO. O H é uma letra muda. Então, mujeres, hombres, para não ficar mujeres ou hombres. Se eu usasse o aqui, daria um ou, né? Mulheres ou hombres. Então, para que isso não ocorra, eu substituo por U, tá? Assim que se você vê, né, o U entre duas palavras, como é o caso aqui, duas frases, você sabe que ele está substituindo aqui o O, né, a conjunção em espanhol, que é equivalente a ou do português. Beleza? A respeito dessa conjunção, o, vou fazer aqui só mais uma observação. Ela pode aparecer com um tracinho. Como assim com um tracinho? Dou um exemplo. Eu vou escrever um bilhete para uma pessoa, alguém em casa. Bilhete em espanhol, eles chamam de nota, uma nota. Eu preciso que comprem pão para o jantar. Aí eu escrevo bem assim o bilhete, ó.
Em espanhol, né? Cómprame. Cómprame. Pra mim, né? Cómprame. Tá vendo aqui, ó? Eu queria dizer para a pessoa assim, ó, compre, por favor, né? Compre 3 ou 4 pães. Aí para a pessoa não achar que é 304 pães, tu imagina a pessoa comprar 304 pães, o padeiro ia ficar feliz. Então eu coloco um tracinho aqui em cima para a pessoa saber que é um O aí, que é uma conjunção. Ou seja, que é 3 ou 4 e não 304. Entendem? Então pode aparecer com esse tracinho aí também. Tá legal? Vamos para frente. Bom, aqui as adversativas. A gente tem que olhar para as questões e começar a imaginar, né, nessa nossa vida de estudante, como é que foi a cabeça de quem elaborou a questão. Como é que a pessoa pensou para elaborar aqui essa questão, né? E uma coisa que eu aprendi para a questão de interpretação é que quando você encontra uma conjunção adversativa dentro de um texto, tu tá lendo um texto, né? Aí aparece uma conjunção adversativa, tipo um mas, porém, um entretanto, contudo, aonde vai ter ali uma contraposição de ideias, né? Ideias contrárias, contrastantes. Esse momento é um momento bacana para fazer uma questão. Pegar essas ideias que estão se, né, contrastando, se contrapondo, né, para elaborar ali uma questão. Né? Então, ó, adversativas de interpretação, né? Eu falo aqui uma questão de interpretação, porque você tem que ler, entender ali, né, entender a ideia, entender o sentido. Unem termos ou orações que se contrapõem entre si. Ou seja, apresentam ideias contrárias ou contrastantes. Algumas delas em espanhol. Mas, pero, sino, no obstante, com todo, que é escrito com N, salvo, excepto. Então fala um pouquinho de cada uma delas. O pero, vocês conhecem muito, né? Demais, não é isso? Cuidado para não confundir. Eu acho que vocês não confundiriam, mas eu vou falar. Com perro com 2 R's. Com 2 R's é cachorro, perro. Aqui é pero com um R só. Corresponde à conjunção mas do português. Exemplo: me encantaria ir, pero não tenho dinheiro. Me encantaria, gostaria muito de ir, mas não tenho dinheiro. Aliás, não é dinheiro não, é tempo. É que dinheiro é um negócio tão assim, né? Mas, enfim, aqui é tempo. Me encantaria ir, pero não tenho tempo. Falta tempo, né? É o que se usa em espanhol muito, muito, no lugar de mas. Porque essa conjunção ela existe em espanhol, o mas, que é o mesmo mas do português. Só que se usa o pero abundantemente, né? Porque o advérbio de quantidade, o advérbio de intensidade, em espanhol tem essa mesma forma. É acentuado para evitar confusão. Dou um exemplo do que eu estou dizendo aqui, ó. Quiero, mas postre. Essa palavra postre, sabem o que é? Sobremesa. Então eu quero mais sobremesa. Sabe o mais com i, né, em português? Mais. Em espanhol escreve assim, mas. E aí esse acento é para dizer que é advérbio e não a conjunção. Então, pessoal, isso aqui em espanhol é usado pouco, justamente para evitar a confusão.
Mas não é que não se usa. Pode ser que se use numa letra de música, num texto literário, poesia, né? É mais frequente, é mais comum, muito mais comum usar-se o mas como advérbio. Vocês vão ver nos textos, na hora que aparecer eu mostro, tá? Então predomina pero. Usei o mesmo exemplo aqui, ó. Me encantaria ir, mas não tenho tempo. Isso aqui é coisa rara em espanhol, mas, como conjunção. Outra coisa bastante usada aí em espanhol, não esqueçam, devem conhecer pelo uso, é o sin embargo. Sin embargo. Sin embargo, né, que é adversativa, corresponde ao embora, contudo, todavia, entretanto, do português. Aí eu aproveito bem aqui o que a gente está vendo para fazer uma observação. Presta atenção. Estou abrindo aqui um parênteses, tá? Todavia significa mas, contudo, porém, em português. Porque em espanhol, todavia, é uma falsa cognata. Olha aqui embaixo. É acentuado. Em espanhol, todavia, quer dizer ainda. Todavia, não chegaram. Ainda não chegaram. Vão trocar? Deixa eu esperar aqui as meninas trocarem. Joyce e Raquel. Raquel tá com frio? Se quiser diminuir aqui, pode diminuir. A Joyce quiser. O Fernando. Diminui a temperatura. Vai embora, Joyce. Vamos lá, eu tô aqui caçando conversa. Ó, veja. Vamos voltar. Todavia, em espanhol, significa ainda. É advérbio de tempo. Valeu, Fernando. Advérbio de tempo. Todavia não chegaram quer dizer ainda não chegaram. Então, cuidado para você não confundir o todavia em espanhol com o do português. Porque você muda todo o sentido do que você está lendo. Às vezes até faz sentido a tradução, tá? Mas você já sabe, tá? O pessoal fala assim, pergunta, professor, cai muita falsa cognata na prova de espanhol? Não, pessoal, não cai. O propósito não é você decorar a falsa cognata. Agora, tem umas falsas cognatas que fazem parte do dia a dia do aluno que estuda espanhol, convive com espanhol. Então, o cara que vai fazer prova de espanhol no Enem, optou por fazer, né, espanhol, ele tem que saber que isso aqui significa ainda, que é diferente do português. Não tem que saber? Tem. Então é isso. Feita essa observação, advérbio de tempo, ainda, né? Ainda não chegaram. Eu volto aqui para o sin embargo. Veja os exemplos. Caneta. No se soportan, sin embargo, mantienen las aparências. Não se suportam, porém, mantém as aparências. Entretanto, né, mantém as aparências. Tenía muitos motivos para renunciar al cargo. Sin embargo, no lo hizo. Tinha muitos motivos para renunciar ao cargo. No entanto, porém, mas, não o fez. Né? Não renunciou. O não obstante tem o mesmo sentido do sin embargo. Funciona igual que sin embargo. Usei até aqui o mesmo exemplo, ó. Você vê como é o mesmo efeito. Tinha muitos motivos para renunciar ao cargo. No obstante, não lo hizo. Tá?
Vamos para frente? Aunque, aunque, né? Essa conjunção, que geralmente a gente conhece como ainda que, né? Aliás, perdão, ainda que, embora, né? Aqui ele diz assim, ela é adversativa quando ela puder ser substituída por pero. Es inteligente, aunque distraído. É inteligente, porém, mas, né, distraído. Tá aqui, né? Sino. Ó, isso aqui é bastante usado também em espanhol. Correspondem ao mas sim, exceto ou senão, a não ser do português. Ó, aqui o pulo do gato. Emprega-se depois de uma negativa. Ele aparece depois de uma frase negativa. Veja o primeiro exemplo. Não quero café, sino te. Mas sim, né? Não quero café, mas sim chá. Te quer dizer chá. Essa conjunção ela é interessante. Aqui a gente tem exemplo simples, mas ela descarta o anterior totalmente. Não quer café de jeito nenhum. Não quero café. Sino te. Não puedo comer frutas. Segundo exemplo. Não puedo comer frutas. Sino, exceto, né, com exceção de peras. Não puedo comer frutas, sino peras, exceto, né, peras. Não pode comer fruta de jeito nenhum, né, a não ser peras. Essa conjunção, ela também pode ter um sentido aditivo, né, de adição. Que vai depender da combinação de no solo ou no solamente. Veja o exemplo. Los únicos animales prohibidos, no solo en la casa, sino en todo el poblado, eram los gallos de pelea. Os únicos animais proibidos, não somente em casa, né? Mas também, vou traduzir assim, em todo o povoado, a cidade, eram galos de briga. Galhos quer dizer galos e pelea briga. Aqui nesse caso, quando ele tem sentido de adição, é muito provável que apareça junto aqui de também, né? E aí quando a gente vê o também, sino também, aí a gente sabe que tem sentido de adição, por causa do também. Los únicos animales proibidos, não só na casa, sino também em todo el poblado. Tá vendo como fica mais chique? Sino também em todo el poblado eram los gallos de pelea, tá? Na hora que vê o também, já mata a adição, né? É proibido em casa e também em toda a cidade, em todo o povoado. Galo de briga, é proibido. Ok? Para frente. Pronto. Aí a gente concluiu aqui a primeira parte de gramática, né? A aula tá travando muito, Adriana? Será que a internet aí ou é de cá, não sei. Às vezes, né? Chega logo o 5G, estão prometendo a 5G, né, pra gente. Essa internet mais veloz, mais... Chegue logo, minha filha. Bom, a gente vai trabalhar agora a interpretação de texto. Vocês sabem que a minha dica para a interpretação, a minha primeira dica é ler a questão antes de ler o texto. Pelo menos o enunciado da questão. Né? Porque aí eu já vou para o texto tendo uma ideia do assunto que ele vai tratar. Automaticamente, nem que eu queira,
já vem na minha cabeça todo aquele vocabulário sobre o assunto, sobre o tema. Fica mais fácil para deduzir algumas coisas, né? Por isso que eu digo, lê a questão antes. É porque às vezes a questão fala assim, segundo o autor. Aí não diz muita coisa, né? Mas aí tu lê assim a letra A, a letra B, a letra C, ah, tá, o texto vai falar sobre, não sei, amamentação, né? Sobre trânsito, sobre violência, né? Aqui nesse caso a gente não vai fazer isso, ler primeiro as questões, porque as questões elas são para escrever, são subjetivas, né? E aí tem esse vocabulário que eu botei pelo meio, mas até para passar, ó. Até para fazer, deixa eu ver aqui, vamos lá. Já que eu falei, então vamos lá, vamos ter um pouquinho de paciência. São essas 3 questões, ó. Vamos ler antes, tá? Vamos ler. Tá valendo também. Questão de número 1. Tá em português, inclusive, né? Que dado identifica uma das vítimas do segundo assalto? Que dado identifica, né? Ou qual palavra, ou que informação identifica uma das vítimas do segundo assalto? Nem lê o texto, né? Mas já sabe que vai falar sobre um assalto. 2. Segundo o autor, como poderia ter sido evitado o segundo assalto? Se ele está falando aqui do segundo é porque houve o primeiro, né? Não, se a questão está perguntando sobre um segundo assalto, é porque o texto vai falar de um primeiro assalto. 3. Transcreva em espanhol a expressão temporal. Expressão temporal, expressão de tempo. Do terceiro, não é terceiro, é segundo. Do segundo parágrafo, que indica que o ladrão foi detido nas 2 ocasiões de roubo. Você já leu o texto? Não. Mas você já sabe que vai falar de assalto, de roubo, de ladrão, não é? Tá vendo? Então, quando eu for ler o texto, eu já vou com essas informações prévias. Deixa eu voltar aqui. Olha, deu para ler a questão. Não é de marcar, que eu estou tentando testar aqui uma outra estratégia. Não é de marcar, mas é de interpretar da mesma forma. Vou ler primeiro em espanhol, como eu costumo fazer. Quem acompanha a aula comigo sabe disso. E aí depois eu faço a tradução para o português para vocês e também para a Raquel, que está fazendo a interpretação das Libras. Vamos lá, então. Acompanhe a leitura comigo em espanhol e aí veja quanto você conseguiu entender somente em espanhol. E aquelas palavras assim mais estranhas, assim, nossa, essa palavra aqui eu nunca vi, anota ela aí também, tal, para pegar a tradução e tal. Enfim. Começo. La levedad del castigo. Señor director, hace solo unos días, un hombre recién salido de prisión atracó una caja de ahorros en Madrid. Tomó como rehén a una clienta, la amenazó con un machete hasta obtener el dinero y luego, para asegurarse la huida, robó el coche a una mujer embarazada. Parece ser que en mayo del año pasado ya había robado un coche. Y siguiendo el mismo modus operandi, também tomou como rehém a uma mulher que passeava com sua hija. Nesse parágrafo aqui, meninos, tem uma falsa cognata. Não sei se vocês identificaram ela. Por fortuna... Ah, beleza. Por fortuna, agentes de la policía, ahora como entonces, han logrado detenerlo.
recuperar el dinero y el arma y ponerlo ante la autoridad del juez, quien, naturalmente, habrá ordenado su vuelta a la prisión, de la que, a juzgar por los hechos, pudo haber salido prematuramente. Desconociendo nuestro código penal, la gente de la calle pudiera pensar que las penas por delitos semejantes tal vez no son lo suficientemente severas en estos casos y que esa levedad del castigo puede acabar originando uma maior inseguridade cidadana. E aí, quanto foi que você entendeu aí? 40%, 50%, 80%, 90%, 100%? Deu para sacar que é uma carta, um e-mail, onde a pessoa se queixa de roubo, dois assaltos, de pena de punição. Você entendeu por aí? Não, pena de punição, Raquel, pena de punição, né? A lei, né? Lei branda, algo do tipo. Foi assim que você entendeu? Foi por aí? Se foi, tá massa. Vamos para a tradução. A leveza do castigo é o título. Leveza de ser brando, de ser leve, né? De pouco castigo, vou dizer assim. La levedad del castigo. Levedad quer dizer leve, né? Leveza, algo brando, algo não pesado. Senhor diretor, faz somente uns dias, hace solo unos dias, faz somente uns dias, ou há poucos dias, um homem recém-saído da prisão roubou, atracou um banco em Madrid. Quer dizer que Caja de Ahorros é banco? Vamos lá. Banco, em espanhol, é como no português, banco. Caja quer dizer caixa. E ahorros quer dizer poupança. O verbo ahorrar significa poupar, economizar. Então, uma caja de ahorros é um banco de poupança, como foi a Caixa Econômica um dia. Não sei se vocês sabem disso, mas a Caixa Econômica, que é um banco estatal, né? É do Estado, do governo, ele foi criado para poupança, para a pessoa guardar dinheiro, o dinheiro rendia, e aí o banco usa o dinheiro, enfim, para emprestar, para outras coisas. Em espanhol, quando fala Caja de Ahorros, é um banco tipo a Caixa Econômica, né? Repito, senhor diretor, há alguns dias, um homem recém-saído da prisão roubou, eu quero voltar aqui, ó, que é do verbo atracar, que significa roubar. Atracar significa roubar. Um banco em Madrid. Vou traduzir assim. Tomou como refém, ou fez refém, né? Refém. Uma cliente. Tomou como refém uma cliente. Ameaçou com um facão. Machete e facão. O cara roubou um banco usando um facão. Até obter o dinheiro. Em seguida, e logo, né, para assegurar a fuga, o ida quer dizer fuga. Tem um verbo, que é o verbo huir, que significa fugir, huir. Então, para garantir a fuga,
roubou o carro de uma mulher, tá aqui a falsa cognata, embaraçada. Você sabe o que é embaraçada? Grávida. Roubou o banco com um facão e na hora de fugir, roubou o carro de uma mulher grávida. É danado, né? Antes de prosseguir, deixa eu só falar aqui uma coisa para vocês, que se você for dar uma olhada depois ali, Portugal, Espanha, alguns lugares na Europa, geralmente não é muito comum assalto, roubo com arma de fogo, revólver, não é tão... Tem lugar na Espanha que a polícia passa de 1 ano sem ter que dar um tiro, né? Pode procurar, né? Eu lembro, acho que, não sei se foi durante a pandemia ou foi um pouco antes, em Barcelona, que a polícia teve que dar um tiro para conter alguém, algo assim, e fazia quase 1 ano que não se dava um tiro. Eu vi isso, foi ou é Portugal ou Espanha. É outra realidade, né? Então, só para justificar aqui a história do facão. Parece que, preste atenção na segunda parte do texto, parece que em maio do ano passado, já havia roubado, aqui é o pretérito mais que perfeito, parece que em maio do ano passado, já havia roubado um carro e seguindo o mesmo modo operandis, ou seja, a mesma forma de atuar, seguindo a mesma maneira de atuar, também tomou como refém uma mulher que passeava com sua filha. Ele gosta de fazer mulher de refém, né? Por fortuna, que é equivalente a por sorte, agentes da polícia, agora como entonces, agentes da polícia, agora como então, né? Agora como antes, conseguiram, han logrado, conseguiram. O verbo é o verbo lograr, que significa conseguir. Lograr em espanhol é conseguir. Detê-lo. Recuperar o dinheiro. E a arma. A arma aqui foi um facão, né? E colocá-lo diante da autoridade do juiz, que naturalmente terá ordenado sua volta à prisão. Da qual, a julgar pelos fatos, essa palavra hechos quer dizer fatos, pode ter saído prematuramente. Pode ter saído prematuramente. Desconhecendo o nosso Código Penal, la gente de la calle, se eu for traduzir isso aqui ao pé da letra, seria as pessoas da rua. Mas quando ele fala aqui as pessoas da rua, ele está querendo falar do cidadão, a pessoa comum, as pessoas, o cidadão, né? E aqui eu paro para fazer uma observação que é a seguinte: em espanhol, quando fala la gente, está querendo dizer as pessoas. As pessoas são muito impacientes. La gente é muito impaciente. Não se usa em espanhol la gente como a gente usa em português. A gente, às vezes, é muito impaciente. Não se usa em espanhol. Eles vão falar nosotros, para dizer a gente. Então, la gente, as pessoas. La gente de la calle, volto para o texto, tá? Ou seja, as pessoas, o cidadão comum. Essa palavra calle quer dizer rua. Calle, rua. Desconhecendo nosso Código Penal, as pessoas o cidadão comum, né, as pessoas, poderiam pensar que as penas por delitos semelhantes talvez não são o suficientemente severas nestes casos.
e que a leveza, não encontrei uma palavra melhor em português, eu estou traduzindo como leveza, né? Mas que a leveza do castigo, né, da pena, pode acabar originando uma maior insegurança cidadã, uma maior insegurança para o cidadão, para a gente, para as pessoas, tá? Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu vou para as questões e depois volto para o vocabulário, que eu destaquei aqui um vocabulário que eu quero falar. Mas como a gente acabou de pegar a tradução, organizar as ideias, então para não atrapalhar o raciocínio sobre o texto, que está fresquinho, eu vou logo para as questões. Ó, isso aqui que eu estou passando aqui agora rápido, eu vou já voltar para cá, tá? Devia ter colocado no final das questões, mas... Opa, não, nem viram. Vamos lá. Que dado identifica uma das vítimas do segundo assalto? Tá? Vamos fazer a primeira questão. Que dado identifica uma das vítimas do primeiro assalto? Tá aqui no primeiro parágrafo. Vou deixar o texto para que vocês tentem achar a resposta. Identificar que dado identifica a vítima do segundo assalto. O Fernando vai marcar para a gente. Vamos dar 2 minutos, Fernando. 2 minutos. Então, pessoal, conseguiram achar a resposta? Que dado identifica, né, a vítima, uma das vítimas do segundo assalto? Alguém viu, alguém procurou, acharam? Eu estou aqui dando esse tempinho para ver se aparece alguma resposta, mas não apareceu não. Mas vamos lá. Bom, a intenção aqui era para testar a atenção, a interpretação, né? Porque nesse primeiro parágrafo ele fala de duas situações, né? Ele começa o texto falando do segundo assalto, que vai até aqui.
Ele está falando de uma pessoa, de um ladrão, que cometeu dois crimes da mesma forma, né? Quando ele fala assim, ó, parece que em maio do ano passado, então isso aqui, maio do ano passado, foi o primeiro roubo, o primeiro assalto. E ele começa o texto falando do segundo, né? Faz somente uns dias, um homem recém-saído da prisão roubou um banco em Madrid, fez como refém, né, uma cliente, e aí não tem nenhum dado que identifique ela, a ameaçou com um facão, até obter o dinheiro para assegurar a fuga, e roubou o carro de uma mulher grávida, embaraçada, né? Ele fez aqui uma refém, duas vítimas, a refém, aliás, o banco, a refém, mas ele caracteriza, né, somente a última aqui no caso, que foi a mulher grávida, embaraçada, tá? Vamos conferir lá? Mandem resposta. Se vocês souberem resposta, respondam. Tá, ó, uma mulher embaraçada. Eu acho que a segunda questão talvez dê até para responder sem voltar no texto, mas eu vou voltar. Que diz assim: segundo o autor, como poderia ter sido evitado o segundo assalto? Vou voltar porque está aqui no segundo parágrafo, que é quando ele fala, como ele sugere, como é que poderia ter sido evitado o segundo assalto. E vou marcar o mesmo tempo aqui de 2 minutos para que vocês possam ler, procurar, né? E se acharem resposta, mandem, por favor. Fernando, 2 minutos. Ok. O autor do texto, é, ele fala que é o título do texto ajuda quando ele fala la levedad del castigo, a leveza, né, do castigo, da pena, né? Ele fala, ó, talvez
Desconhecendo o nosso Código Penal, as pessoas podem pensar que as penas por delito semelhante talvez não sejam suficientemente severas nestes casos, e que a leveza do castigo, né, pode acabar originando uma maior insegurança. O título, essa última parte do texto, esse último parágrafo, leva a gente concluir, portanto, né, deduzir que ele está falando das penas, penas brandas, né? É, Vamos ver aqui a nossa resposta. Isso é um debate, né? Não só aqui, mas em outros lugares também, né? Uma mulher embaraçada com penas mais severas, né? Com penas mais severas. Com penas mais severas. Na verdade, o que você conclui o que ele quer dizer, o que ele sugere no texto é: se a pena fosse mais severa, se ele não tivesse sido solto tão rapidamente, provavelmente, talvez, né, ele não teria cometido o segundo assalto, onde ele fez, né, uma mulher grávida de refém. No segundo assalto, ele é até mais audacioso, né, segundo o que a gente leu ali, né? De pegar uma mulher grávida e fazer ela de refém para, né, fazer refém não, roubar o carro, né, da mulher grávida, de uma mulher grávida. E aí a gente vai para a terceira questão, onde diz assim: transcreva em espanhol a expressão temporal, portanto, né, uma expressão de tempo, do segundo parágrafo, que indica que o ladrão foi detido nas duas ocasiões. Então você vai identificar aqui para mim a expressão de tempo que mostra que ele foi detido nas duas ocasiões. Que ele foi detido nas duas ocasiões. Vou voltar. Segundo parágrafo, que é esse aqui. É esse aqui. Segundo parágrafo. Tá? Uh, Vamos marcar um minuto aqui, Fernando, por favor. Um minuto. Estão na expressão de tempo que demonstra que ele foi preso antes, né, no primeiro roubo e depois, está no começo do parágrafo. Ele diz assim: por fortuna, por sorte, agentes de la policía, está aqui, ó, agora como então, entonces, agora como então, né? Agora, quando ele fala como então, como no passado, como anteriormente. Agora, como anteriormente, né? É uma boa tradução. Por sorte, agentes da polícia, agora, como antigamente ou como antes, né? Conseguiram detê-lo, recuperar o dinheiro e a arma e colocá-lo diante da autoridade de um juiz. Foi assim que vocês responderam? Vamos para frente para a gente trabalhar, ressaltar, destacar aqui o vocabulário desse texto, tá? Deixa eu só
Anotar aqui onde é que a gente parou. Então, rapidamente, tá? Levedad, leveza. La levedad del castigo. Hace, do verbo hacer. Então, hace, faz. Hacer significa fazer. Atracou, roubou. O verbo é o verbo atracar, que significa roubar. Caja de ahorros, poupança. Na verdade, é o banco, né? É um banco de poupança. Banco para poupança. Rehém, refém. Ameaçou, ameaçou, do verbo ameaçar, que é ameaçar. Machete, facão. Hasta, até. Luego, depois, então. Huida, fuga. Coche, carro. Embaraçada, que é a falsa cognata, grávida. Hija, filha. Fortuna, sorte. Ahora, agora. Entonces, então. Logrado, conseguido. O verbo é o verbo lograr, que significa conseguir. Detenerlo, detê-lo. Juez, juiz. Vuelta, volta. Juzgar, julgar. Hechos, fatos. E calle, rua. Tá bom? O vocabulário do texto. E aqui para vocês as questões que nós vimos. Ficou faltando mais textos. Esses vão aparecer no material da semana que vem. Semana que vem eu falo um pouco mais sobre conjunções e sobre texto. Pode ser que a gente comece até pelos textos, que são textos modelo Enem, questão de marcar. É mais fácil vocês participarem com as respostas. Valeu, obrigado aí pro pessoal que assiste aula pelo IPTV, né? A Adriana, que assiste essa aula sempre. Muitas graças. Léo, Dulce, tá? E na próxima semana participem da aula, mandem resposta, que é para eu saber, né, se está chegando aí, se estão captando a mensagem. Beleza? Em espanhol, bom almoço, a gente fala bom apetite, a gente fala buen provecho. Por lo tanto, buen provecho. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias.